queremos agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, amém? Como igreja, como família de Deus, para, mais uma vez, adentrarmos a presença de Deus, mais uma vez, penetrarmos, né, nas profundezas de Deus, através da sua palavra, amém? Que são os tesouros ocultos de Deus, amém? Os quais o Espírito Santo nos revela, amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Senhor Espírito Santo, nós te invocamos nessa noite. Senhor, nós queremos te dizer que, sim, Senhor, nós não somos nada e não podemos nada. Sem o Senhor, nós somos apenas uma sarça, sem vida, sem iguais às outras. Mas quando a tua glória vem sobre nós, como veio naquela sarça, quando o Senhor se apresentou a Moisés, Senhor, a nossa vida é transformada. Que teu fogo venha sobre nós, a tua glória, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite, nos revelando coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Senhor, ministrando, Senhor, em nome do Senhor Jesus, com unção, com vida, com poder, com glória, as nossas vidas. Porque foi para isso que o Senhor se manifestou em nós, para destruir as obras do diabo. Senhor, e nos transformar conforme o novo homem, a nova mulher, novos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então que o Senhor venha, Espírito Santo, nós te damos total liberdade nessa noite de operar em nossas vidas, conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade e soberano propósito para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa noite eu quero falar sobre algo muito importante que nós temos que entender. Amém? Porque a obra de Deus em nós, como nós já vimos, né? Ela é tremenda, ela é completa. Amém? Essa obra começa com o novo nascimento, quando nós nascemos de novo, né? Quando você recebe Jesus, de coração mesmo, né? Você reconhece que sem Ele, né, você está perdido, que sem Jesus a sua vida não tem sentido, né? Que sem Jesus você vive numa mesmice de sempre, né? Então, quando a gente, em cadeias, em maldições, então quando a gente reconhece isso, e de coração a gente deseja, anseia, aspira por uma mudança, e de coração a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo, amém? E quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós, e aí ele começa uma obra maravilhosa de transformação na nossa vida, amém? De cura, de libertação, de restauração, de santificação, amém, queridos? E como nós vimos, né, o nosso espírito ele foi recriado, né? O Espírito Santo está trabalhando em nós, nos levando a amadurecer, a desenvolver as funções do nosso espírito. A nossa alma ela está sendo transformada, amém? A nossa mente, né? Pela renovação da mente, para que nós tenhamos a mente de Cristo. A nossa mente nos libertando, né, das lembranças traumáticas do passado. As nossas emoções sendo curadas, né, de feridas de rejeição, né? A nossa vontade sendo liberta para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o nosso corpo, a cada dia, o Senhor está nos santificando. Amém? Nos santificando. Essa é a boa obra que Deus opera em nós. Amém? Agora, para que nós possamos entender essa obra, além de tudo que nós já vimos aqui, ministramos, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Amém? Chamado graça de Deus. Fala assim, graça. Nós precisamos entender a graça de Deus. Essa maravilhosa graça. Amém? Para nós entendermos a graça, né, e eu quero falar sobre isso nessa noite, porque ao entendermos a graça de Deus, né, você é curado de muita coisa. Amém? No mundo no qual nós vivemos, não tem nada de graça, né? Antigamente até uma música que o cara falava, né? Tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer, né? Que na terra sem pagar, não tem nada de graça, né?
Já no reino de Deus não é tudo pela graça, amém? Porque o reino de Deus é contrário, né, do sistema do mundo. Primeira coisa, nós temos que entender isso. Segunda coisa, queridos, é que a graça, né, durante toda a nossa vida, nós somos cobrados, né, de muitas coisas. Além de você ser cobrado naturalmente, né, de coisas que você tem que pagar naturalmente, a gente é muito cobrado emocionalmente, né, na nossa infância. A gente, são jogadas responsabilidades sobre as nossas vidas, que você tem que ter responsabilidade, nas quais você não tinha maturidade para assumir elas. Né? E como você não tinha maturidade, você acabou falhando naquelas responsabilidades, ou se sobrecarregando com aquelas responsabilidades. E hoje, a gente não consegue descansar na graça de Deus, entende? Por isso que é importante a graça, nós entendemos a questão da graça. Para que essa graça possa operar em nós, nos libertando, nos curando, tirando um fardo que foi colocado sobre nós, que é o fardo de uma falsa responsabilidade. A criança, né, na nossa infância, a criança ela não tem que cuidar, ela tem que ser cuidada, amém? Ela tem que ser cuidada. A fase da infância de uma criança é a fase na qual você vai investir na vida dela, para que quando ela entrar na adolescência, na fase adulta, ela possa fluir com graça, amém? Com liberdade, né? Com desenvoltura, segundo todo o propósito maravilhoso que Deus criou ela. Essa é a proposta de Deus. Agora, na nossa infância, né, o que acontece? Na nossa infância, os nossos pais, desconhecedores dessa verdade, eles nos sobrecarregaram, né, com responsabilidades, né? E hoje, principalmente hoje, coitado das crianças de hoje, né? Muitas delas não têm tempo para nada, né? É escola, depois sai da escola, vai para aula de inglês, da aula de inglês vai para aula de computação, da aula de computação vai para aula, não sei, de dança, depois da aula de dança vai para sei para onde, né? Isso no primeiro plano. No segundo plano, às vezes a criança estuda, né? Aí chega em casa, ela tem que trabalhar, ela tem que fazer coisas que não é vamos dizer assim, da alçada dela, né? E acaba que ela se sente sobrecarregada, né? E muitos de nós ouvimos aquela frase, né? Olha, se você não fizer isso, você não merece aquilo. Se você deixar de fazer isso, você não vai ganhar aquilo, né? E com isso nós crescemos com uma ideia falsa do que é a graça de Deus para as nossas vidas. Entende? Então precisamos entender o que é graça, né? Por exemplo, os nossos filhos, você tem que educar eles, né? Educá-los com graça, amém? A Bíblia fala que o Senhor Jesus era cheio de graça e de verdade. Fala assim, graça e verdade. Amém? O que é educar, ser criado debaixo de uma graça? Ser criado debaixo de uma graça é nós sermos criados ou criar os nossos filhos, né? Debaixo de um ambiente saudável, né? Saudável, um ambiente de alegria, um ambiente de liberdade, né? Um ambiente onde os nossos filhos vão ter segurança, né? De ter um lar estável, né? Não vou dizer perfeito, porque não existe ninguém perfeito, né? Mas um lar estável, né? Segurança de saber que suas necessidades básicas são supridas, né? Como amor, aceitação, aprovação, cuidado, provisão, amém? Vão ser supridas, e tudo isso, ela é merecedora daquilo, ela é merecedora. A nossa responsabilidade dos pais, dar isso para os filhos, entende? Nós não fazemos mais que obrigação, é função e obrigação nossa, como pais, como provedores, na vida dos nossos filhos, entende? E eles têm que crescer debaixo desse ambiente de graça e de um ambiente de verdade. Qual que é a verdade? É a palavra de Deus, amém? Qual que é a verdade? É quando, né, muitas vezes eles errarem, nós vamos corrigi-los, e às vezes até discipliná-los na verdade, amém? Para eles crescerem, sabendo que essa graça, amém? Essa graça maravilhosa na qual eles fazem parte, né, de uma família abençoada, fazem parte de um meio saudável de graça, mas por outro lado, né, ela tem o quê? Ela tem
princípios a serem obedecidos, amém? Não é uma graça que dá liberdade para o filho cair em uma libertinagem, vocês estão entendendo? E para nós entendermos isso é só uma introdução, a gente vê lá a parábola do filho pródigo, né? Filho pródigo, o pai tinha 2 filhos, tinha um filho mais velho e um filho mais novo. E o filho mais novo chegou ao pai e falou assim: pai, eu quero a minha herança, que eu quero desfrutar dela agora. O pai pegou da parte dele da herança e foi. E o filho mais velho ficou, né? E o filho mais novo, a Bíblia fala que ele gastou tudo, né? Nas farras, na prostituição. E quando acabou tudo, que ele foi comer comida de porco, ele voltou, caiu em si e voltou para a casa do pai. E quando ele voltou para a casa do pai, o pai amoroso, gracioso, falou para os servos dele, né? Falou assim: pai, filho pródigo, né? Não sou digno de chamar seu filho, trata-me como servo teu. Porque eu pequei contra os céus e contra o Senhor, né? Aí o pai falou assim para os servos dele: olha, prepara, né, um banquete, mata o melhor novilho aí, vamos celebrar, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, amém? Aí nisso o filho mais velho ficou sabendo, né? E ele chegou, o pai dele falou assim, o pai falou assim: filho, vamos jantar, que o seu irmão está aí, tem um banquete. Ele falou assim: não, pai, eu não vou fazer isso, sabe por quê, pai? O senhor nunca me deu, eu sempre estive com o senhor nunca me deu um novilho para mim, um cordeiro, um novilho para me alegrar com os meus amigos. Aí o pai falou assim: filho, vem se alegrar comigo, né? Porque seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Queridos, o que nós aprendemos com isso? Que existem, no nosso comportamento de filho para com o pai, esse pai gracioso e amoroso, né? Nós não podemos estar nos extremos, né? Tem pessoas que estão no extremo da graça, que acham porque é de graça, vive na graça, pode viver no mundão, viver no pecado, entende? Isso é um extremo da graça. O outro extremo, né, da pessoa que mesmo estando debaixo da graça, não consegue viver a graça, eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, ela mesmo estando debaixo de uma graça, ela não consegue desfrutar da graça. Era o filho mais velho, ele não conseguia, era um filho que ele se achava, se ele te pedisse alguma coisa para o pai, ele estaria, vamos dizer assim, ele estaria fazendo algo de errado, se ele pedisse alguma coisa para se alegrar com seus amigos. Veja bem, são 2 extremos, entende? Você já viu que tem pessoas que são assim, né? Vivem no mundão, né? Você não vê crescimento, você não vê mudança de vida, porque acha que estão na graça, como o filho pródigo. E já o outro extremo do filho mais velho, que acha que não pode pedir nada para o pai, desfrutar de nada, que ele só tem obrigações e deveres a serem cumpridos. Entende? O propósito de Deus, né? Não é nem um extremo, nem um outro extremo. O propósito de Deus para nós é que nós vivamos uma vida com moderação, amém? O que é moderação? É que você viva debaixo dessa graça, usufruindo e desfrutando de tudo que é do Pai, porque nós somos herdeiros, é nosso direito e herança, amém, queridos? Mas dentro dos princípios da palavra de Deus, amém? Dentro dos princípios da perfeita liberdade de Cristo Jesus. Essa é a proposta de Deus para nós, amém? E você viva aquilo que Deus te criou para viver. Amém? Tem pessoas que são assim, elas nascem de novo, né? Descobre o chamado dela e mete a cara na obra, né? Na obra ali, na obra. Não tem tempo para si, não tem tempo para filho, para família. Entende? Você acha que Deus está sempre cobrando que ela faça alguma coisa. Que a gente chama de tirania dos deveres, né? E Deus não é assim. Entende? Deus quer, queridos, que nós vivamos debaixo da graça dele, e Deus quer que você, amém, na sua comunhão com ele, amém,
você vai descobrindo o propósito para qual Ele te criou e você vai frutificando para Deus. É o que Jesus fala em João 15: todo aquele que permanece em mim, dá muito fruto. Amém? Permanece em mim, dá muito fruto. Amém? Isso é só uma introdução com relação à questão da graça, né? E nós hoje vivemos a dispensação da graça. Hoje, na terra, nós vivemos a dispensação da graça. Até o livro de Malaquias, né? Livro de Malaquias, do Velho Testamento, a gente vivia a dispensação da lei. Da lei. E na dispensação da lei, né, era o seguinte: a alma que pecar, morrerá. Na dispensação da lei, tinha as leis lá, que uma pessoa cometia um pecado, aí tinha a lei com relação àquele pecado. Ela era apedrejada, ela era expulsa, né? Isso era a lei. E Deus permitiu a dispensação da lei, por quê? Para mostrar, primeiro, para mostrar para o homem o caráter íntegro dele. Amém? Para mostrar para o homem, amém? O caráter de santidade dele. Para diferenciar o que é da luz, o que é das trevas. Por isso Deus permitiu a lei. E Deus permitiu a lei também para mostrar para o homem que existia o pecado dentro dele. E que homem nenhum daria por si mesmo conta de cumprir toda a lei por causa do pecado que já habitava nele. Entende? Porque o homem já nasceu pecador. O homem jamais daria conta de cumprir toda a lei. Parece que veio a lei. A Bíblia fala que a lei veio para aviltar o pecado. A lei veio para deixar em destaque o pecado. Entende? Isso era a lei. Aí Deus manda Jesus, o Senhor Jesus, e quando Jesus vem, começa o período da graça. O que é o período da graça? Jesus veio lá na cruz do pecado, Ele se fez pecado por nós, amém? Levou sobre si os nossos pecados, lá na cruz do Calvário, levou as nossas maldições, tudo aquilo que nós vamos entender já essa questão melhor, tudo aquilo que não era de Deus na nossa vida, Jesus arrancou de nós e crucificou com Ele lá na cruz do Calvário, amém? É aí que nós temos que ter a revelação. Tudo aquilo que existe na sua vida, que está atrapalhando você viver, quer seja a nível de alma, de espírito, de corpo, quer seja natural, Jesus já resolveu lá na cruz do Calvário, amém? E pela fé, você sabe dessa boa notícia, das boas novas, que o Evangelho é uma boa notícia, e pela fé, amém? Você ora, você crê, e vai se apropria do que Jesus fez por você lá na cruz. Fala assim comigo: tudo que não prestava na minha vida, Jesus já resolveu lá na cruz do Calvário. Fala assim: Ele veio para destruir as obras do diabo, me dar uma vida plena e abundante. Então, esse problema que você está passando, que você está achando que é impossível, já foi resolvido por Ele lá na cruz, amém? Já foi resolvido. Se alegre, Ele é o Deus do impossível. Já foi resolvido, amém? Esse caso, não existe caso sem solução para Jesus, para o Senhor. Ele já resolveu lá na cruz do Calvário. Lá na cruz Ele levou as nossas maldições, levou os nossos pecados. E a cadeia é o seguinte: o pecado trazia maldição. O que é maldição? Maldição é o quê? Doença, né? Espiritual, doença na alma, doença no corpo, miséria, pobreza, falta de paz. Isso é maldição. E Jesus levou sobre si os nossos pecados e as nossas maldições, amém? Morreram com Ele lá na cruz do Calvário. Ele foi sepultado, né? E quando Ele foi sepultado, tudo que era de ruim nosso foi sepultado com Ele. E quando Ele ressuscitou, amém, queridos? Uma nova vida nossa ressuscitou com Ele. Amém? 2 Coríntios 5, 21 diz assim, ó: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? E a Bíblia fala em Romanos que nós devemos andar em novidade de vida. Então que essa verdade, ela venha resplandecer no seu coração nessa noite. Já foi tudo consumado. Não precisamos mais ficar carregando fardo, não precisamos mais ficar carregando falsas responsabilidades, não precisamos mais de ficar forçando a barra para agradar a Deus. Já viu a pessoa que fica forçando a barra para agradar a Deus? Né? Na obra, nem não tem tempo para ela.
não tem tempo para cuidar da saúde dela, entendeu? Não precisa disso. Nós somos, fala assim comigo, em Cristo, eu sou totalmente aceito, amado e aprovado por Deus pela graça. Você já é amado, aceito e aprovado. Amém? Quando você recebe Jesus, você nasce de novo. Você é um bebezinho que Deus pega no braço. Você fala, pastor, eu sou um marmanjão, igual o Ricardo, né? Marmanjão, tenho meus 35 anos, meus 120 quilos bem pesado. Eu sou um bebezinho, que história que é essa? É o seu novo homem em Cristo. Amém? Você é um bebê. E quando você pega um bebê no colo, olha que coisa mais linda. Quando você pega um recém-nascido no colo, amém? Aquele recém-nascido, você consegue olhar para ele e ver pecado nele? Não. Você olha para um recém-nascido, você consegue ver naquele recém-nascido alguma coisa de ruim também? Não, você só vê coisa boa naquela vida, não é? Quando você nasce de novo em Cristo, Deus olha para você e faz que é meu filho. Amém? Minha filha, que eu amo e que agora eu vou levá-lo a crescer em uma nova vida, num ambiente de graça e de amor. Amém? Por isso que fala, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A outra coisa que nós temos que entender de graça, pela graça, queridos, é que quando você nasce de novo, o seu velho homem morreu para Deus. Morreu. Entendeu? Seu velho homem morreu. Por exemplo, eu me converti com 29 anos. Durante 29 anos da minha vida que eu vivi sem Jesus, eu fiz muita coisa errada. Mas naquele dia que eu recebi Jesus, né, que eu nasci de novo, que Deus me pegou como um bebê no seu braço, aquele velho homem, João, de 29 anos, morreu para Deus, ele ficou morto. Amém? A Bíblia fala que Deus pega os nossos pecados e lança no mar de esquecimento, e já não se lembra mais. Amém? E coloca uma plaquinha, proibido pescar, amém? Porque a pessoa que Deus esquece o pecado, ele lança no mar de esquecimento, e ele pega de volta, fica lembrando das coisas que ele fez no passado. Amém? Queridos, passado é passado, as coisas velhas já passaram. Esquece, você nasceu de novo, e Deus olha para você e fala assim, esse meu filho é justo. Amém? Quando você nasce em Cristo, você nunca vai deixar de ser justo para Deus, você sempre vai ser justo. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque a maior arma de Satanás usa contra nós é a acusação. A acusação cria um senso de injustiça em nós. E a pessoa, debaixo de um senso de injustiça, ela não consegue orar. Ela não consegue orar porque ela acha que ela é injusta. Ela é imerecedora das bênçãos de Deus, entende? É isso que Satanás quer fazer com a gente. Então, você nasceu de novo, você é justo. Você justo ficou. Mas, pastor, e se eu vier a pecar depois que recebi Jesus? O que você tem que fazer? Satanás prepara uma cilada lá, sem querer você cai na cilada, aí você vê que você pecou, o que você tem que fazer? Senhor, me perdoa, amém? Pequei contra o Senhor, me perdoa, me arrependo, me purifico com o teu sangue. Amém? Queridos, você está perdoado diante de Deus, está justificado diante de Deus. Amém? A nossa condição de justificado, quando nós pecamos, ela não deixa de existir. Você continua sendo justo. Agora, você tem que confessar o pecado, abandonar ele, amém? Para você sentir de novo aquele senso de justiça de Deus na sua vida. Porque a justiça, ela traz o quê? Intrepidez na vida do cristão, amém? Isso é a graça de Deus. Outra coisa que a gente tem que entender na graça de Deus, queridos, presta atenção aqui agora, isso é importante. Isso é muito importante. Nós temos que entender é que você, quando nasceu, você já recebeu de graça o pecado, sabia? Quando você nasceu, eu nasci, nós já recebemos de graça o pacote de Adão. Quando Deus criou Adão e Eva, presta atenção, Adão e Eva eram o quê? Os nossos representantes. E quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e pecaram, o pecado passou para toda a raça humana. Nós já nascemos com pecado, de graça. Você já nasce, na hora que você
sai do ventre da sua mãe que você começa a chorar, por que você chora? É porque naquela hora você recebeu o pacote do pecado. Por isso que você chora. Fala, não, né? Pecado na minha vida, está tão bom lá no ventre da minha mãe, você já recebe o pacote do pecado. De graça, você não fez nada, já recebe o pacote do pecado. De graça, já recebe o pacote do quê? O que tem com o pecado? Maldição. Quer mais? Enfermidade, miséria, pobreza e por aí vai. Desarmonia na alma, de graça. Entende? E como Deus é justo, Ele mandou um outro homem, Jesus, lá na cruz do Calvário. Ele morreu por nós, e quando você recebe Jesus, de graça também você é salvo, amém? Por isso que é de graça. Amém? O mundo hoje, presta atenção, o mundo hoje caminha debaixo de dois cabeças, Adão e Jesus. O mundo hoje tem dois tipos de pessoas que vivem nesse mundo hoje. Aqueles que vivem em Adão e aqueles que vivem em Cristo. A pessoa que não recebeu Jesus ainda, ela está o quê? Em Adão. Debaixo do pecado de Adão. Então, debaixo do pecado de Adão tem o quê? Ela vive debaixo de maldição. Mas, pastor, eu não vejo maldição nenhuma na vida daquela pessoa. Olha lá, ela é próspera, ela é rica, ela é saudável. Mas se não receber Jesus, vai morrer e vai para o inferno, que é o pior. Entende? Tanto que é séria essa questão. Então, as pessoas estão vivendo debaixo, que não receberam Jesus, debaixo da descendência de Adão, queridos, elas estão condenadas para o inferno. Agora, existem aquelas outras pessoas que, pela graça, receberam Jesus como Senhor e Salvador, amém? De graça, você está salvo pela graça de Deus. E você é participante de Cristo, herdeiro de Deus, e tem acesso aos céus, amém? Então hoje no mundo existem dois tipos de pessoas, as que vivem em Adão e as que vivem em Cristo. Por isso que a Bíblia fala, se alguém está em Adão, não em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas de Adão já passaram e tudo se fez novo, aleluia, amém? Isso aí é a base, você entender isso aí, ó, é a base de uma vida cristã vitoriosa. Você entender isso é você entender que em Adão você tinha uma história. Essa história velha que você está vivendo aí, ó. História de fracasso, de derrota, de problema, de opressão na mente, no coração, de conflito, de feridas. Isso é o que Adão passou para nós com o pecado. Mas quando você recebeu Jesus, que a Bíblia fala, Ele nos libertou, Ele nos arrancou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu amor, amém? Quando você recebe Jesus, Jesus tira você das garras do inferno, do diabo, de Adão, te coloca em Cristo, no reino dele, e ali você tem uma nova história, que Deus vai escrever na sua vida, amém? Fala assim comigo, em Adão, eu tinha uma história de fracasso, de derrota, de maldição, de problema, e eu ia para o inferno. Fala assim, em Cristo, eu tenho uma nova história, que Deus está escrevendo na minha vida. Fala assim, história de sucesso, de bênção, de saúde, de prosperidade, de paz, de alegria, tudo se fez novo. Amém? Essa é a verdade. Isso aqui é a base, ó. Isso aqui, ó, aprenda isso. É a base para uma vida cristã saudável, plena. A pessoa que entende isso, não tem diabo, capeta que consegue enganar ela mais. Não tem. Não tem diabo, Satanás que segura mais essa pessoa. Porque na hora que vem a guerra, sabe o que a pessoa faz? Fala aí, Satanás, essa guerra que você está tramando contra mim, você já foi derrotado lá na cruz. Deus tem uma nova história para mim e eu vou viver ela em nome do Senhor Jesus. Você sai da frente, diabo. Ninguém consegue deter essa pessoa, amém? A gente tem que cantar música no domingo, né? Vou avançar e vou crescer. Ninguém vai mais me deter. Meu alvo é Cristo. Assim, meu alvo é Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, amém? Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
As pessoas vão falar assim, ó. Fala assim, você lembra da irmã Eunice? Ah, a irmã Eunice que tinha um problema assim, assim, assim. Não, não. A irmã Eunice agora tem uma nova vida em Cristo Jesus, amém? Aquela irmã Eunice que tinha aqueles problemas todos, ela morreu com Jesus lá na cruz do Calvário. E quando Jesus ressuscitou com ele, uma nova irmã Eunice, uma nova história que Deus está escrevendo na vida dela, amém? Essa é a proposta de Deus para nós, queridos, amém? E é pela fé que nós nos apropriamos dessas verdades. É pela fé que nós perseveramos, amém? E conquistamos o que Jesus já consumou por nós. Amém? Isso é graça, é tudo de graça. Você não tem que pagar nada. Amém? No reino de Deus é tudo de graça. A salvação é pela graça, as bênçãos é pela graça. Amém? A nossa herança é pela graça. Amém? Agora a gente precisa entender, quer dizer, falar assim, pastor, quer dizer que pela graça então, eu posso viver uma vida de qualquer jeito? Não. Em Adão você era pecador, manifestava as obras da carne. O salário do pecado é a morte. O problema todo na nossa vida chama-se pecado, que Adão cometeu, que trouxe toda a maldição na nossa vida. Então em Adão, a gente era pecador, debaixo de maldição. Aí Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, nos levou para o reino dele, e em Cristo agora, você é santo, amém? Você não manifesta mais as obras da carne, você manifesta os frutos do Espírito Santo. Aleluia, amém? Queridos, e como consequência de você manifestar os frutos do Espírito, de obedecer e guardar os mandamentos de Deus, pela graça de Deus, sabe o que acontece? As bênçãos do Senhor correm atrás de você e te alcançam. Amém? Fala assim comigo, em Adão eu era uma coisa, em Cristo eu sou outra coisa. Tenho uma nova vida. Presta atenção aqui, olha para mim, fala assim, em Adão eu fui feito pecado. Fala assim, mas Jesus pagou os meus pecados. Fala assim, em Jesus, em Cristo, eu sou santo. Fala assim, em Adão, eu era amaldiçoado. Fala assim, em Cristo, eu sou abençoado. Fala assim, em Adão, eu era doente. Em Cristo, eu estou sarado. Fala assim, em Adão, eu era pobre, cheio de necessidades. Em Cristo eu sou rico e tenho todas as minhas necessidades supridas pelo meu Pai, segundo a sua riqueza em glória. Fala assim, em Adão eu ia para o inferno, em Cristo eu vou para o céu. Fala assim, meu nome já está escrito no livro da vida. Fala assim, em Adão eu era derrotado e sem perspectiva de vida. Fala assim, em Cristo sou mais que vencedor e tenho um futuro glorioso. Fala assim, em Adão eu ia ser lançado no abismo, no lago de fogo com o diabo. Fala assim, em Cristo eu vou para Nova Jerusalém. Aleluia. Essa é a nova história. Fala assim, em Adão era pobre, tinha direito a nada. Fala assim, em Cristo eu sou rico, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso é graça, é tudo de graça, isso que eu estou falando. Jesus já conquistou para nós, para os filhos. Fala assim comigo, em Adão, meu futuro era de condenação. Fala assim, em Cristo, meu futuro é brilhante, é abençoado. Passei em Adão, eu tinha opressão na minha mente, nas minhas emoções. Em Cristo, a unção dele quebrou todo o jugo na minha alma e me fez verdadeiramente livre. Amém? Vocês estão entendendo? Passei em Adão, eu era escravo do pecado, manifestando as obras da carne. Passei em Cristo, passei, eu sou liberto do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre mim. E eu manifesto os frutos do Espírito.
Amém? Fala assim, Adão era uma pessoa exaltada, ansiosa, inquieta, preocupada. Fala assim, em Cristo, eu aprendo com Ele, que é manso e humilde de coração, puro e simples, encontro descanso para minha alma. Amém, queridos? Precisamos entender, né, que você vive uma nova vida em Cristo Jesus. Fala assim, eu vivo uma nova vida em Cristo, pela graça de Deus. Amém? Se você for ler a Bíblia, ó, o Novo Testamento, você vai ver sempre essas expressões aqui, ó, em Cristo, nele, por meio dele, através dele. Amém? Por meio de Jesus. Em Cristo fomos sarados, por meio de Cristo temos acesso ao Pai. Tudo é através de Jesus. Jesus já fez isso por nós, amém? Fala assim comigo, Adão era meu representante, me representou mal, me colocou numa fria. Fala assim, Adão me colocou numa fria, num barco furado. Fala assim, Deus mandou um outro representante, Jesus. Fala assim, Jesus consertou tudo que de errado Adão fez na minha vida. Amém? Se alguém está guarda isso, ó, em Cristo. Nunca esqueça disso aqui, ó. Quando o diabo vier te gerar problema, pessoas, nunca se esqueça, você está em Cristo. Você não está mais em Adão. Você tem uma nova vida, uma nova história. Amém? Queridos, em Cristo. Aleluia. Amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Aleluia. Romanos 8. Versículo 35, diz assim, ó. Romanos 8, 35. Diz assim, ó. Quem se separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Olha o 37 agora. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio de Cristo. Em Cristo. Através de Cristo, amém? Tudo na sua vida agora é através de Jesus. Você e eu agora vivemos em Jesus. Você não vive mais em Adão, você vive agora em Jesus, amém? E na vida com Jesus é só vitória e é só sucesso, amém, queridos? Vamos ter problemas? Vamos, mas somos mais que vencedores. Ele nos conduz em triunfo, como nós acabamos de ler aqui, ó. Todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Aí entra o que? O seu relacionamento com Deus. Está passando por um problema? Senhor Jesus, o Senhor resolveu isso para mim. Me mostra como que eu resolvo agora. Me ajuda a resolver isso aqui agora. Me ajuda a sair dessa agora. É por meio dele, amém, querido? Não é mais por você. É por meio dele agora. Senhor, eu estou com esse problema agora, esse conflito na alma. Como que eu resolvo isso? Me cura, derrama luz. É Ele, por meio dele, através dele, nele, em Cristo Jesus, amém? Graça de Deus. Já está tudo consumado. Quando eu vejo assim, né, que eu estou passando por um período de guerra assim, muito forte, aí o Espírito Santo me lembra dessa verdade. Aí sabe o que eu faço? Em vez de ficar desesperado, né, e em vez de ficar ansioso, inquieto, sabe o que eu faço? Descanso. Eu descanso. Por quê? Falar isso aí que eu estou passando, Jesus já venceu por mim lá na cruz, amém? Eu faço, Senhor, o que eu tenho que fazer para vencer agora? Me guia em vitória. Aleluia. Amém? Queridos. Outra coisa que o crente precisa aprender é andar no descanso de Deus, amém?
Andar no descanso de Deus. O que é andar no descanso de Deus? É você não dar nenhum passo sem antes consultar Deus. Isso é andar no descanso. Amém? Satanás, ele é imediatista, ele nos pressiona para você se precipitar, tomar decisões e atitudes erradas. Deus não, ele quer que você descanse na presença dele, ora, descansa, coloca na presença dele, ele cuida de você, ele ama você, amém? Você nem era para você existir, ele decidiu que você existir, pôs seu coração para bater, amém? Seu coração está batendo, tem um fôlego de vida aí batendo, se Deus não quisesse, você não estaria aqui agora. Então, se ele te criou, seu coração está batendo, porque ele soprou o fôlego de vida, é porque ele cuida de você, amém? Amém, queridos? Fala assim, Deus cuida de mim. Fala assim, ele é o meu pastor, ele cuida de mim. Amém? Isso é graça de Deus também, descanso.